Glórias a Deus. Deus é santo, maravilhoso, eterno, glorioso, fiel, justo, verdadeiro, e o amor dele não acaba, né? Isso que é legal. O amor de Deus não se acaba, não tem começo e não tem fim. Ou seja, Ele está disposto todo dia a lutar e abençoar você, trazendo a você entendimento. Às vezes assusta a gente porque Ele tem que tirar algumas coisas, né? Mudar a história, recortar coisas na vida da gente, para que a gente possa crescer. Já ouviram falar de poda? A árvore, para crescer, ela precisa ser podada, para ganhar força. E muitas vezes o pessoal se assusta quando alguma coisa vem com alguma dificuldade, o pessoal fica super preocupado. Mas fica tranquilo que Ele está no controle de tudo. Sua vida está guardada por alguém que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Você está debaixo desta promessa. Amém, amado? Hoje nós falamos 7 semanas, né, sobre o último item, e nós queremos entrar agora numa série nova, o poder da raiz. Digo, o poder da raiz. Grava isso, né? E eu queria colocar como tema de hoje: cuide da raiz. É importante a gente entender, né? Vamos tentar explicar por que tem que ter raiz, qual a função da raiz, o que a raiz traz, no que é que ela pode beneficiar ou não, né? O não ter. A gente fala que o vento derruba a árvore sem raiz, não é isso? Quando você vê a árvore sem raiz, ela está sem sustentação. Já deu para você entender alguma coisa? Né? Se nós realmente olhamos para a árvore e ela cai quando ela não tem sustentação, o que será que acontece com os cristãos quando não tem sustentação? Quando não tem raiz? Sujou, né, irmão? 1 João 4,13, né? Primeira epístola de João 4,13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós temos que lembrar tudo que foi feito, todo o sacrifício, todo o preparo, todo o estabelecimento, para que a gente pudesse ter a salvação. E lembrar também que a salvação não é alguma coisa momentânea, né? Tem gente que pensa, uma vez salvo, eternamente salvo. Não, nós cuidamos da nossa salvação. Então eu vou voltar um pouco para as coisas físicas, para você lembrar, né? A água é uma bênção para os seres humanos, sim ou não? Sim. E para os animais? Também, né? Até ensinamos às crianças a importância da chuva, né? Para a agricultura, também para tirar a poluição do ar, tudo isso nós ensinamos. Porém, nesses dias nós temos visto chuvas bastante fortes, acima das condições normais. Sim ou não? Você tem visto a chuva que tem caído aí? Coisa assustadora. No Nordeste, acho que foi em Alagoas, que eu estava vendo outro dia, e falaram de uma chuva tão forte, que teve chuva de pedras, pedra de gelo, granizo. Alguém ouviu isso? E diz que nunca havia acontecido. Foi a primeira vez. Tal vamos dizer, os estímulos que existem na natureza nos dias de hoje, né? Como nunca aconteceu antes. No sul e sudeste, as chuvas têm alagado muitos lugares. São Paulo, né? Se nós pudéssemos ver quantas árvores foram derrubadas nessas fortes chuvas. Você tem ouvido? Caiu em cima do caminhão, caiu em cima não sei de onde, e aquelas árvores caindo para tudo que é lado. Fizeram uma reportagem mostrando que a maioria das árvores que caíram estavam com suas raízes podres. A maioria das árvores que caíram, se não quase todas, estavam com as suas raízes podres. Quer dizer que não tinha sustentação. Essas árvores não suportaram os ventos que vieram junto com as chuvas, porque não tinham raízes boas. Dá para lembrar dos crentes? De vez em quando aparecem uns ventos aí. E quando não tem sustentação, não tem raiz boa. Não porque elas nunca tiveram raízes. Ela não tem raízes boas hoje, mas não quer dizer que essa árvore aqui nasceu sem raiz. Não.
Elas tinham raízes, né? Tiveram estabelecidas, mas porque devido à falta de cuidado ao longo do tempo de vida desta árvore, suas raízes foram apodrecendo. Chamado de crente quer dizer que aceitou Jesus, não é? Então por que depois de um tempo a pessoa está longe da presença de Deus? A raiz, ela precisa ser cuidada. Elas ficam fragilizadas, não suportando as dificuldades que os ventos trouxeram sobre elas. Existe coisa que pode apodrecer a raiz de uma árvore. Tem coisas, eu estou falando do físico agora, né? Coisas tipo fungos, cupins, e até mesmo se ela ficar sufocada com excesso de água, ela também pode apodrecer. Tudo isso é o que a natureza explica. E muitas vezes a gente acha assim, não, eu já sou crente, eu vou na igreja, e está tudo certo, nada vai acontecer de errado. Eu estou crente, está tudo certo, eu tenho a raiz, né? eu frequento uma igreja, então, não, irmão, precisa de mais que isso. Porque quando a gente fala de fungos, normalmente eles se aproveitam da fragilidade e da falta da capacidade de defesa da árvore. O fungo aparece e ele vai não sei se já viram, às vezes até na sua casa, numa planta acontece de aparecer um negócio meio verde, meio diferente, assim, é um verde meio opaco, né? Tem gente aí que mexe com isso mais que eu, né? Que tem floricultura, tem tudo isso, e aquilo lá são fungos que vão vindo. Alguns fungos, eles até tiram o brilho da planta ou da árvore, mas ainda não matam a árvore, mas começam a fragilizá-la. Mas tem outros que eles vão entrando com tanta potência, que daqui a pouco ele começa a fazer a árvore perder as forças, cair o galho, as folhas, né? E vai atacando, até chegar numa ponto que ela perece, ou então ela fica sem valor. Talvez a terra em que ela está plantada já esteja cansada. Viu as mulheres aí, as que cuidam em casa tal, elas têm lá um negócio chamado sempre verde, umas coisas que põem na terra quando a planta está meio abatida. Eles têm algumas coisas que fazem o quê? A terra restabelecer o seu poder, para que a raiz possa absorver e restabelecer aquela planta ou aquela árvore, né? Então, peraí, não ter recebido cuidado, por não receber cuidado, os fungos prosperam, eles acabam prosperando. Todos sabemos que nos dias atuais, nas grandes cidades, as árvores ficam fechadas em pequenos quadrados. Já reparou que o pessoal faz aquele quadradinho, bota a árvore lá dentro, e tipo assim na calçada, principalmente avenidas, às vezes até recebe uma poda, mas quase nunca uma avaliação do terreno em que está plantada, porque não dá nem para ver o terreno, dá? Você já passou na Avenida dos Bandeirantes, por exemplo? Você vê tem uma seringueira, o negócio está estourando, até o asfalto estourando, mas ninguém para dar uma olhada lá dentro o que está acontecendo. Qualquer dia você pode descobrir que ela cai em cima de um caminhão, de um carro, e ninguém vai poder falar nada, porque ninguém foi lá cuidar dela. Tem um monte de gente que diz, não pode podar assim, não pode aquilo, não pode aquilo, mas não está olhando para baixo da terra como é que estão as coisas, não está olhando para a raiz. E quantos crentes a gente está vendo aí, que até sabem cantar o louvor, que até sabem, de repente, carregar uma Bíblia, que até, né? Mas quando você chega lá fora, você começa a ver que a raiz dele não está legal, que a estrutura dele está com fungo, ele está perdendo a sua força ao longo do tempo, mas não está sendo tratado ou trabalhado para se restabelecer. E aí você fala, é crente, quantos anos? 5, 6, 10, 15, às vezes até mais, mas tem um problema, os fungos já tomaram conta, ele já não acredita, ele já não exerce a sua fé, ele já não consegue abrir um espaço da sua oração. Se você começa a falar de oração, ele fala assim, eu oro na hora do almoço, né? Na hora da janta, eu oro, na hora de dormir, Senhor, guarda aí que eu vou dormir, né? Ou ora pelo filho, Senhor, guarda meu filho que ele saiu, eu não vi ele, mas guarda ele lá. Mas não ora por ele mesmo, não ora pela raiz, porque se ele é a mãe, ele é o pai, ele deveria ser o primeiro a falar, Senhor, me dá autoridade, me dá poder, porque eu preciso estar junto com meu filho, com meu marido, com a minha casa, para mudar as histórias. E isso é quando a pessoa já está realmente abatida. Nós vamos para as praças lotadas de mudas, uma bem encostada nas outras. No começo é lindo, mas imagine todo mundo comendo no mesmo prato, daqui a 15, 20 anos, como a terra vai ficar?
ali no Parque dos Pássaros, eu moro ali do lado, e eu vi que assim, tem uma praça lá embaixo, que eu não sei quem é que é tão botânico, que está colocando uma árvore a cada 20 centímetros, 30 centímetros, estão plantando uma árvore. Eu falei para a dona Bispa, eu falei assim, nossa, acho que essa pessoa não tem noção do que é uma árvore, porque uma quando crescer, vai começar a roubar a força da outra, não tem espaço. Talvez alguém falou assim, não, quanto mais árvore, mais oxigênio, quanto mais árvore, mas daqui a um tempo, daqui a alguns anos a gente vai chegar lá e as árvores estão caindo sozinhas, porque não tem estrutura para se sustentar. Mas é a boa vontade de alguém que acha que vai fazer um grande negócio, mas não está pensando na estrutura da árvore. A mesma coisa acontece quando nós somos crentes. A gente gosta do show gospel, a gente gosta da internet, a gente gosta de ouvir palavra de tudo quanto é pastor, mas de vez em quando a gente nem percebe que a gente está ficando meio sufocado, porque vem coisas tão diferentes e a gente nem sabe de quem está vindo tanta coisa. E aí você tem crente que já não acredita muito no evangelho, crente que já começa a ver mais defeito do que realização, crente que já não está buscando adorar a Deus, porque ele acha que ele é alimentado, tem que ficar sendo alimentado todo dia, comendo todo dia. Ele pode até ficar gordo, mas não vai ficar saudável, porque ele está sendo muito, colocado um do lado do outro, como diz, né? E ele está participando, mas ele está esquecendo de uma coisa muito especial. O crescimento espiritual é pessoal, é você que tem que crescer, porque diz que a salvação é o quê? Então não adianta eu querer pegar a salvação de alguém, pegar as ideias de alguém, pegar as coisas, não, tem um momento que eu preciso começar a gerar em mim mesmo. A árvore, quando ela é boa, quando ela está bem, ela não só fica um galinho lá na terra, ela cresce aquele tronco, dos troncos ela forma o quê? Galhos, dos galhos ela dá flores, e depois, ou folhas, e depois de um tempo ele dá os seus frutos, e aí as pessoas podem ir lá e se alimentar do fruto, ou ficar embaixo daquela sombra que ela gerou, e aí nós não estamos dando nem a chance, para nós mesmos muitas vezes, de gerar tudo isso, que é a presença de Deus, que vem através do ensinamento, nas nossas raízes espirituais. Vocês não estão assustados não, né? Porque o pessoal está assim, essa árvore vai cair. Não vai cair não, irmão, estou aqui para segurar com você, fica tranquilo, né? Nós sabemos disso, nós vemos aí as coisas acontecerem, depois nós podemos ter mais problemas. Vocês já ouviram falar de cupim? Uau, diz que é uma coisa que hoje na grande São Paulo está lotado, né? As árvores estão sofrendo. Por que será que as árvores estão sofrendo? Por causa dos cupins, porque ninguém ficou cuidando dela ter o quê? Restabelecimento e preparo. O cupim, se você olhar para um só, fala a verdade, alguém já teve cupim em casa? Irmão, aquele bichinho é um cara trabalhador, eu queria ter uns 20 funcionários daquele para mim, o bicho que trabalha. Um dia eu fui lá e vi, eu morava ainda na primeira casa que eu comprei, e eu fiz um armário bonito assim na cozinha, e dava a volta toda e tal, e uma mesa da sala de jantar, 2 metros, aquela coisa linda, e de repente eu vi assim um pozinho. Rapaz, tem um pó aqui, acho que a moça que limpa em casa não limpou direito, né? Passou uns dias, tinha mais um pouquinho de pó, aí você começa a olhar, e aí de repente eu comecei a perceber que tinha uns buraquinhos pequenininhos, fininhos, e aí eu falei, cara, deu um problema aqui. Aí eu peguei lá o inseticida, com certeza ele morreu. Não morreu. Aí foi de novo na cozinha, aí conclusão, eu tive que chamar uma pessoa especializada. Aí ele foi, olhou, falou, nós vamos fazer uma tentativa. Veio com o negócio bem fininho assim, entrou, jogou todos os buraquinhos, pôs lá tipo um durex lá, falou, tem que ficar assim. Aí pegou a mesa de jantar, embrulhou ela praticamente num plástico, encheu de remédio, pôs lá. Aí quando passou lá uns 6 meses, eu fui lá, o pozinho de novo.
vou chamar o homem de novo. Chamei ele, ele falou: o senhor acabou de perder uma mesa de jantar e também uma cozinha. Eu falei: cara, você está brincando? Você sabe quanto custa tudo isso? Ele falou: o cupim não sabe. O cupim não sabe quanto custa. Ele simplesmente, ele só não para de trabalhar. Ele trabalha. Aí eu descobri uma coisa, que ou a gente mata ele quando ele ainda quer começar, ou depois que ele começa, ele não quer parar de trabalhar. Puxa vida, seria bom se a gente conseguisse funcionários assim, né, Danilo? Se fosse os motoboy tudo assim, hein? Trabalhando e tal. Você já pensou o que ia acontecer com a gente? Mas ele não é assim, ele gosta de madeira. E aí, eu vi numa revista especializada, fala assim: geralmente assume-se que todos os cupins são consumidores de madeira, xilófagos, né? Porém, uma grande diversidade de material orgânico em vários estágios de decomposição pode servir de alimento para esses insetos, incluindo a madeira viva ou a morta, gramíneas, sei lá, plantas herbáceas. Eu nem sei o que é isso, mas eu entendi o seguinte: muitas vezes você bobeia no seu quintal e deixa certas coisas lá, e se um deles vai até lá e fala: pô pessoal, na casa do Marcos lá no quintal tem, né, uns restinhos de coisa lá, que já não, né, a madeira está até meia podre, estragada, mas ele aproveita aquilo, e lá ele faz o que? A sua casa. Mas ele não gosta de ficar só ali, ele gosta de prosperar, ele gosta de prosperar. Então é aí que ele entra para dentro da sua casa, numa daquelas que esquenta o calor e etc, e ele dá aquela voadinha, e quando você vê, ele pode estar na sua cozinha. Mas imagina o seguinte: se ele consegue sair do quintal e entrar na sua casa, o que ele não consegue fazer com a árvore que está lá no jardim, lá na praça, e etc, e etc, e etc. Ele vai e começa a formar, né, nas cascas das árvores. Ele procura lugares que estejam fragilizados, e ali ele começa a depositar. Eles começam lentamente até formar uma colônia. Aí podem adquirir uma proporção perigosa ao ponto de levar uma árvore a ruir, principalmente nas raízes. Ele fala principalmente nas raízes. E a raiz é o lugar, vamos dizer assim, que eles mais gostam, porque tem maior volume de alimento. A raiz absorve da terra tudo que a árvore precisa e leva para toda a estrutura dela. Então ali é um lugar assim que não acaba o alimento. Começa a trazer isso para os crentes agora. A gente vai, se contamina, entram coisas que não deveriam entrar, porque às vezes nós estamos dando liberdade para que essas coisas venham na nossa vida. Como eu disse, no quintal às vezes tem coisas que não deveriam estar, e às vezes nos cristãos, nós, tem coisas que não deveriam estar, amizades que não deveriam estar, talvez na televisão coisas que não deveriam estar, comportamentos que não deveriam fazer parte, trabalhos que não nos ajudam a santificar, leituras que podem nos prejudicar, e a gente nem percebe, a gente acha assim: não, está no quintal, eu estou vendo, eu vi uma vez ou outra só, esse meu amigo, essas amizades que entram, às vezes me levam a comportamentos que podem começar a trazer o quê? Consequências, e esses comportamentos às vezes começam exatamente como eu falei aqui, eles gostam de formar o seu conjunto. Diz que um abismo chama outro abismo, e aí nós começamos a não perceber, mas as coisas começam a entrar, e a gente não vai percebendo, mas eles vão formando colônias. O cupim é um negocinho tão pequenininho, e aí você vê uma árvore com um tronco dessa largura, e uma raiz podre, e ela cai inteira, mas ele é desse tamanho. É como se a gente falasse do pecado. O pecado é desse tamanho, mas se ele começa a entrar na vida do cristão, suas raízes começam a ficar abaladas, podem apodrecer, e a sequência disso pode vir a ser uma queda. Quando a árvore cai,
ela não tem mais o que fazer. Quando ela cai, normalmente eles preferem fazer o quê? Arrancar o resto, limpar aquele lugar e talvez, se necessário, plantar uma nova. Porque eles falam, vai ser muito difícil você conseguir reavivar uma raiz podre. Quase impossível, se não impossível. Então é mais barato, é mais fácil. E quando um crente começa a deixar formar nele um ninho desses cupins, ou seja, começa a vir o medo, a dúvida, a incerteza, pessoas que são falsas entram na sua vida, pessoas que começam a falar contra o evangelho de Cristo, pessoas começam a contar piada com o nome de Jesus, pessoas começam a desvalorizar toda a ação espiritual que você está tendo, e você fala assim, não tem nada demais, fala a verdade, está do lado de fora. Não, irmão, está formando uma colônia na sua raiz, está preparando para que você vai perdendo a sua estrutura ao ponto de repente, quando você menos espera, você fala, não está acontecendo nada, o seu filho está olhando para você, não está acontecendo nada, sua esposa, seu marido está olhando para você, não está acontecendo nada, seus amigos estão olhando para você, e talvez você fosse uma boa influência para um monte de gente, mas depois disso, começa a ser uma influência frágil, uma influência problemática, uma influência que já não tem mais grande relevância no meio das pessoas. A gente começa a perceber quando alguém foi influenciado, quando está formando ali o ninho do cupim, quando aquela pessoa já começa a ter dúvida se ela deve ir para a igreja, ela começa a perceber ou achar que não vale a pena. Na verdade, pensa bem, eu já não sinto a mesma coisa por estar na igreja. Antes eu sentia um prazer, então eu acho que está na hora de eu trocar de igreja. Está na hora de você arrancar os cupins da sua vida antes que a árvore caia. Por quê? Porque na verdade não é a igreja que te leva até Jesus, é a sua oração, é o seu clamor, é a sua intimidade, é a sua devoção, é o que você ama a Cristo sobre todas as coisas. Então, ainda que ninguém orasse, se você for um cristão autêntico, você vai orar, vai clamar, vai buscar e vai receber. Não é a presença das pessoas na mudança da tua vida, é você. Por isso que é você que protege a sua raiz, é você que vai proteger. Eu, como seu líder espiritual, estou aqui mostrando para você as possibilidades, mas eu não vou estar com você 24 horas, eu não vou estar com você lá na sua casa, eu não vou estar com você nos seus passeios, eu não vou estar com você no meio dos seus amigos e da sua família, eu não vou estar com você no seu trabalho, eu não vou estar com você onde você anda. Eu posso te orientar, eu posso até interceder por você, mas a única pessoa que pode mudar é você mesmo. Só você pode crescer nessa direção, só você pode erradicar toda essa praga que tenta contra a sua vida. Porque nós precisamos entender que tudo isso está aí, faz parte do mundo, está aí no mundo. Agora, fechar a porta para tudo isso, eu posso, você pode. Nós podemos começar a mudar, mas como eu vou mudar isso? Olha, são escolhas. Nós temos o poder da escolha. Diga, eu tenho o poder da escolha. E a minha escolha é daquilo que eu quero. Você chega, senta lá no restaurante e de repente você fala, o que eu quero comer? O cara te dá o cardápio e diz para você, aqui está o que nós temos para você comer. Agora, quem escolhe o que está no cardápio é quem é? Você. Hoje eu fui com a bispa num médico lá que ela tinha que ir, aí nós saímos, tinha um restaurante lá perto, eu falei, vamos comer aqui mesmo? Vamos, para não perder tempo? Vamos. Aí ela falou assim, eu queria comer macarrão. Eu falei, legal, sem problema, eu como até parede, eu sou ruim para isso, eu como qualquer coisa. Para mim, você quer comer carne, a gente come, quer comer peixe, a gente come, o que você falar, eu estou comendo. Estou daquele tipo assim, que engorda com facilidade, porque come tudo. Aí ela chegou, sentou na mesa, aí ela começou a perguntar, foi conversando com o garçom, conversando. Aí o cara falou, tem a carne assim. Ela falou, legal. Aí ele falou, a senhora quer com purê ou com arroz? Ela falou, eu prefiro com arroz. Aí foi embora, o cara trouxe a comida, colocou na mesa, eu falei, você não falou que queria comer macarrão? Ela falou, eu até mesmo estava com uma vontade e vou continuar com ela. Eu falei, vai, porque você aceitou a opinião dele.
Ele fez uma pergunta direta, objetiva, reta. Ó, você quer isso, quer isso? Ela aceitou, quer arroz, acabou. Nós, muitas vezes, saímos depois dizendo assim, puxa, mas eu queria comer macarrão. Você queria, por que não pediu? Por que não disse para ele, não é arroz que eu quero é macarrão. E muitas vezes nós estamos aqui dizendo que queremos a intimidade com Deus, mas vem alguém e diz para você, mundo. Aí você fala, por que não mundo? Mundo. Ele fala, não, Deus. Não, Deus, eu quero mudança de vida, eu quero restituição, eu quero restauração, eu quero fortalecimento, eu quero renovo, eu quero crescimento, eu quero viver o projeto que Deus tem para a minha vida. Não quero mais, é mudança. Eu preciso estar convicto. Nós falamos também que muitas árvores apodrecem por causa do sufocamento, a raiz sufocada. Como já dissemos, a raiz pode ter uma quantidade, está lá fechado nos quadrados, e vem uma quantidade de água excessiva, começa a chover muito naquela região, ela ficará encharcada, e se acontecer por muito tempo, poderá apodrecer. E tem lugares que apodrece, fica úmido demais e acaba apodrecendo, ou até mesmo por estar encharcado e fragilizado, está sujeito a ser usada para estabelecer uma colônia de cupins. Está tão encharcada, fica aquecida e os bichinhos gostam daquilo também. Quando uma árvore chega a este nível, podemos dizer que aparentemente ela tem raiz, mas na verdade já não tem mais. Ela está lá, mas ela não tem mais serventia. Ela apodreceu, né? Ela parece que está tudo bem, mas já não está. Nós precisamos entender isso. Se ela recebe muita água e não consome essa água, acaba tendo problemas. É o que nós estávamos falando no começo aqui. Se você assiste pela internet, vai nos shows, tem todas as pregações do mundo com você, e tudo isso, você está encharcado. Agora, o que você vai fazer com tudo isso? O que você acha? Agora eu vou dormir, né? Eu estou tão pesado. Nossa, eu comi tanto que eu não consigo nem andar. Chega aquela hora que eu tenho que fazer o quê? Usar o que eu recebi. Porque quando você recebe e você se torna forte, então você se torna realizador. De repente você, como crente, está recebendo bastante água, mas você está gerando muito, então você vai consumir a água que está sendo gerada para você. As raízes vão absorver, vai entrar pelo tronco, vai sair pelos galhos, vai gerar umas folhas lindas e maravilhosas, e junto com elas virão os frutos. Aí, tudo aquilo que entrou pela raiz, teve realização. Mas quando eu começo a receber demais coisas espiritualmente falando, e eu não uso, eu começo a fazer o quê? Comparar o quê? O que é verdade, o que não é verdade. O que eu vou comparar? Eu só posso comparar alguma coisa que eu conheço. Eu só posso comparar alguma coisa que está na prática. Eu só posso comparar alguma coisa quando eu estou vendo o que está acontecendo. Outro dia tinha uma placa num caminhão assim, estava cheio de mudas, e estava lá assim, pés, né, de jabuticaba, dando fruto. Por que ele colocou dando fruto? Porque você pode comprar um pé de jabuticaba e levar, 6 anos, 5 anos, para que ele comece a dar fruto. Mas o cara já fala para você, se você comprar de mim, você já leva dando fruto. É diferente. Você está economizando 5 anos. Você está indo além. E nós precisamos entender isso. Como eu vou crescer espiritualmente? Quando eu estiver dando. E que são os frutos do crente? Salva, cura, liberta, restaura, transforma. É muito bacana a gente assistir muitas pregações, mas mais bacana é quando você coloca em prática as pregações que você assiste e você colhe os resultados. Fala a verdade, eu fui na chácara do pastor Juliano e tinha um monte de pé de um monte de coisa, laranja, limão, chama lá, manga, tem uns outros nomes difíceis lá que eu não lembro, né? E aí tal.
Daí nós começamos, pode pegar? Ele falou, pode. E nós começamos a comer desesperadamente, mas tinha tanto, que não dava para acabar com aquilo, era muita coisa, tinha muito fruto. Aí você fala assim, eu vou falar para você, o que você acha da chácara do pastor Juliano? Você vai falar, o lugar tem fruto demais, o lugar deu para todo mundo comer, todo mundo ficou satisfeito, ainda teve alguns pastores aí que levaram para casa, não vou citar os nomes, que levaram para casa, né? E aí aquela coisa toda, você fala assim, puxa, aquilo diz para você o quê? Teve muito fruto, bons frutos doces em um lugar bom. Esse é um lugar bom. Agora, quando eu vou dizer que tem um crente bom, dá fruto, bons frutos doces, frutos que alimentem as pessoas que estão à volta. Tem crente aí assim? Tem crente bom aí com fruto, mas um fruto doce, transformador, restaurador, liberador, que faz as pessoas quererem ficar perto. Porque ele bobeava, o pessoal estava embaixo da árvore de novo. Por quê? Gerando frutos. Nós precisamos entender essa manifestação, aquele volume de água, aquele volume de alimento que vai para a raiz. Se tiver ela encharcada, ela vai sofrer se aquilo lá ficar parado. Ela tem que gerar. Amado, você está preparado para gerar? Está preparado para mudar a sua casa? Está preparado para orar e ver o milagre de Deus no meio da sua família? Está preparado para ver a sua empresa produzir, prosperar? Está preparado para ver a porta de emprego bater lá na... Ei, você quer trabalhar? Está preparado para isso? Porque eu aprendi com um pastor, num dado momento, né, quando eu estava me convertendo, ele falou assim, Marcos, vou te contar um negócio, você pode orar e Deus pode responder. Eu falei, como é que é isso? Eu não era convertido, falei, como é que funciona esse negócio? Orar, Deus responder, como é que é esse negócio? Fala aí. Ele era morenão assim, né? Bem, e eu brincava com ele, falei, negão, fala para mim, fala, como é que é isso? E aí ele falou para mim assim, você vai fazer uma lista. Você quer um emprego como? Eu quero emprego na área tal, eu quero que seja assim, eu quero ganhar tanto de salário, eu quero que a empresa pague minha gasolina, que me dê dinheiro para comer em todos os lugares, pague as contas, faça isso, e eu quero um salário, parte que seja fixo e parte que seja comissão. Ele falou, tá bom. Eu falei, tá bom, tem certeza? Deus é perfeito. Eu falei, tá bom, vamos fazer a campanha e você vai ver. Eu falei, tá, mas tem um problema. Qual? Eu não procurei emprego. Pois nós vamos orar e o emprego vai bater na sua porta. O cara era crente demais, irmão. E ele falou isso tudo para mim e falou assim, e Deus faz. Coloca isso no seu coração. 7 semanas depois, irmão, para resumir, eu estava trabalhando, entrando numa empresa, fechei lá o contrato, estava trabalhando lá, com tudo que ele falou. Ele falou, não, eu falei, né? Que ele mandou eu escrever com tudo aquilo. E aí eu falei assim, cara, não é possível. Eu não procurei um emprego, mas alguém me ligou. Alguém disse para mim, uma pessoa veio aqui, fez um teste, blá blá blá, e de repente falou que você era um cara bom nisso. Eu não sou bom tanto assim quanto a pessoa falou, mas não importa. Deus quis colocar o marketing lá e fez a pessoa falar que eu era bom. E aí a pessoa me chamou, acabou fazendo o teste, fez o outro teste, terceiro teste, e daqui a pouco contratou. E aí? Eu falei, cara, Deus é bom demais. Tem muita coisa dele que a gente pode fazer e não estamos fazendo. Está na hora de você usar a sua raiz para absorver tudo que vem puro de Deus. Tudo que vem direto do trono, tudo que vem diante da manifestação, tudo que vem como promessa e realização, tudo que já está definido como parte integrante dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aí? É parte da sua vida, é promessa da sua casa, é algo que faz parte para os seus filhos, que tem que ser colocado sobre a sua cabeça como uma mitra, algo especial de Deus, um símbolo de Deus, para que todo mundo saiba, você não é uma pessoa qualquer, você é um escolhido, um separado. Por quê? Porque você tem raiz, você tem o alimento que vem do céu. É importante isso.
Quando a gente olha para uma árvore sem raiz, ela fica até às vezes um enfeite, ela fica bonita. Tanto é que estava bonita, quando o vento bateu, derrubou, caiu lá em cima de carro, em cima de caminhão e etc. Olhando para ela, é mais ou menos que nem na época do Natal. Não sei vocês, quando meus filhos eram pequenos, eles gostavam muito da árvore de Natal. Então eu fazia o quê? Eu ia até aqueles lugares que vendiam e comprava a árvore. E aí o cara perguntava para mim: você quer árvore com raiz ou sem raiz? Como eu sabia que 6 de janeiro, por aí, essa árvore ia ser jogada fora, eu falava: não precisa de raiz. Eu só quero que ela esteja viçosa, para ela durar até mais ou menos dia 6. Aí o cara falava: fechado. Que tamanho? Falei: sei lá, o meu pé direito lá, acho que é 2,70, dá 2,5. O cara: sim senhor. Maior dificuldade, irmão. Imagina você em cima de um voyagezinho, colocar aquela árvore enorme para frente e para trás, aquele negócio vai, chega em casa para tirar. A bispa não ajudava, tinha que fazer sozinho, pôr naquela lata de areia, amarrar, enrolar o papel alumínio ou o papel lá dourado, levar na sala, colocar, limpar tudo. Aí ela vinha, enfiava as bolinhas, ficava lindo de morrer, ficava lindo. Mas quando chegava ali 31 de dezembro, ela já estava começando a ficar secona, o brilho dela já ia acabando. Às vezes a gente pegava aqueles spray prata ou dourado, dava uma jogada para enganar, para chegar até mais ou menos dia 6. Depois disso ela falava: se vira, tira isso daqui. Eu ia lá, levava para a garagem, levava lá fora, né? E acabava cortando em 2 alguma coisa e dando fim naquele troço, porque não tinha raiz. Mas e se aquela árvore tivesse raiz? Ela ia começar a sobreviver com a terra que estava nela, colocando água, ela ia começar a ter vida, ia durar muito mais, talvez mais algum tempo, ou tirando de lá e plantando em outro lugar. E é isso que nós não estamos entendendo. Nós não podemos ser árvore sem raiz, porque árvore sem raiz é só enfeite. Você não tem onde se alimentar, como se alimentar, e Deus está querendo trazer para você a promessa da realização. E só dá para você ter a realização dessa promessa se tiver o quê? Raiz. Então é com você. Eu preciso entender isso, porque o vento derruba a árvore que não tem, mas você tem, não tem? Então se vier o vento, o que vai acontecer? Ou você lá, e o vento passando, e você lá, mas derruba? Não, porque você tem raiz. Nós estamos precisando nos firmar nessa visão, abrir o nosso coração, liberar o nosso entendimento, pegar a Bíblia e falar: Senhor, eu quero todas as tuas promessas na minha vida, porque eu não largo da tua presença. Aqui não vai ter cupim, aqui não vai ter encharco, aqui não vai ter nenhum fungo, aqui vai ter a presença do Espírito Santo de Deus me incendiando a cada dia na tua direção, para receber cada uma das tuas promessas. Eu quero é mais, eu quero tudo. Nós vamos fazer coisas tremendas. Um dia você aceitou Jesus como seu único e suficiente, aí nós fomos enxertados na videira. Você começa a perceber, você não era, mas você se tornou, porque você foi enxertado. Você talvez fosse de uma outra planta qualquer, talvez não tivesse tudo isso, mas Ele colocou você enxertado. Quer dizer que mesmo que você não tivesse raiz, vamos dizer, você era bandido, você era prostituta, você era mentiroso, você era enganador, você era até bonzinho, não importa, mas você foi enxertado na videira. Agora você tem raiz e dá boa. Agora a sua raiz não é uma qualquer raiz. Agora a sua raiz é poderosa, tremenda, gloriosa. A sua raiz é fiel, justa e verdadeira. A sua raiz é a raiz que vem dele. É algo diferenciado, né? Se você for enxertado, você tem a raiz. E você pode dizer assim: sabe minha vida? Minha vida mudou. Sabe por quê? Porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então peraí, agora a minha raiz é boa, o sangue que corre para mim não é um sangue comum, é o sangue de Jesus. A seiva é nova, a força é o Espírito Santo.
Você está renovado, fortalecido, preparado. Nós iniciamos um novo tempo com saúde espiritual, com força espiritual. Os ventos fortes chegam até nós, mas nós temos raízes, por isso não vai nos derrubar. Falei, eu tenho raiz. A raiz é Jesus Cristo. Eu estou ligado, né? Nós seremos alimentados, seremos cuidados, né? Vamos fazer coisas tremendas, vamos gerar tronco, vamos gerar galhos, vamos gerar folha, vamos gerar frutos. Seremos uma árvore que dá sombra, que alimenta quem for necessário. A nossa vida, a vida da nossa família, todos que estiverem ligados a nós. Por isso o inimigo vai tentar nos parar, desanimar, gerar dúvida, colocar uma visão turva. Mas nós aprendemos que precisamos de água para viver, mas também que a água, apenas só ela, só vai encharcar, e eu não quero ser encharcado. Eu quero ter a medida que me faça crescer, eu quero ter a medida que me faça estar juntinho, preparado para tudo isso. E nós precisamos receber essa palavra, não para ficar inchado, mas para conhecer a verdade de Cristo. Hoje nós vemos as contaminações. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso beber? Por que eu não posso mentir? Por que eu não posso me prostituir? Por que eu não posso casar 3 vezes? Por que eu não posso? O pessoal está ligado, por que eu não posso? Ele não está pensando assim, o que é que eu tenho de bom? O que é que Deus fez na minha vida? Como Deus tem restaurado a minha casa? Como Deus tem transformado os meus dias? Eu esqueço desse detalhe. Como Deus tem aberto portas? Como Deus tem me dado negócios, como eu tenho perseverado nos negócios e prosperado. Eu não consigo entender. Espera aí, na tua mão está o prosperar, o curar, o liberar, o transformar, o restaurar, porque é dele que vem. Você tem a raiz ligada nele, então é dele que vem. Vem o melhor para a sua vida, vem o melhor para a sua casa, vem o melhor para a sua família, e nós temos que começar a transformar, mandar isso para os nossos filhos. Aqueles que estão ligados a nós vão ver a glória de Deus em nós, eles vão olhar para você e vão dizer assim, aqui está a raiz de Davi, aqui está o fruto poderoso da transformação, aquilo que muda, aquilo que separa, aquilo que firma. Quando nós não permitirmos que a raiz venha a ficar fragilizada, nós vamos viver muito. Por exemplo, quando você vai em Israel, eles te levam lá aonde tem o Monte das Oliveiras, e de repente ele te mostra uma, toda meia, assim, ela é cheia de calombinhos e tal, e coisa, e nós, aí você fala assim, nossa, ela não é muito bonita, mas dentro da parte mais feia, surge um broto, e ali começa tudo de novo. E aí ele fala, essa daqui, ela tem 2.500 anos. O que você acha de uma árvore que vive 2.500 anos, dando ainda frutos? Aí você começa a entender, ela se reativa, mesmo que aconteça alguma coisa, que você corte um galho dela, que alguma coisa acontece, no meio do nó ali, daquele lugar que parece feio, nasce outro galho, e dali quando você menos espera, ela está produzindo. É algo que nós precisamos ter como exemplo para a nossa vida, porque se a raiz é boa, nunca vai parar de produzir. Você nunca vai parar de receber a manifestação e a bênção de Deus. Você nunca vai deixar de ter a posse daquilo que é promessa de Deus para a tua vida. E nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Se você for até no Nordeste mesmo, né? Acho que é Natal, que tem um cajueiro lá enorme, né? Eu nem sei quantos anos tem aquilo, mas eu sei que o tronco dele é enorme. E tem mais árvores por aí assim. Aqui em São Bernardo tem árvores que tem mais de 150, 200 anos, pelo que me falaram, o pessoal mostrando. Aí você fala assim, o que aconteceu? Se a raiz está bem condicionada, não há vento que possa derrubá-la, não há chuva que possa derrubá-la, e nós precisamos entrar nessa dimensão. Se você é cristão, você foi enxertado na videira verdadeira, então nós precisamos assumir a autoridade que Deus nos deu, proteger as nossas raízes, para que sejamos capazes de vencer qualquer vento que venha contra nossas vidas. Tudo que vier vai parar.
não vai derrubar, não vai atrapalhar. É muito forte você entender isso. Algumas árvores, elas têm raízes profundas, ao ponto de vergar palmeira, por exemplo, e ela volta para o mesmo lugar quando o vento para. Ele pode cansar, mas ela não cansa. Ele pode ficar horas com o vento lá, mas quando ele para, ela vai voltando, e em pouco tempo ela está na mesma posição que ela estava antes, porque tem raízes. Fala para o irmão do lado, como é que estão as suas raízes? O salmista nos ensina como seremos vencedores no meio dessa tempestade. Temos que ter nossas raízes bem posicionadas em Deus. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amado, só esse primeiro versículo já fala 500 coisas diferentes. Se fosse ministrar ele mesmo, daria para a gente ficar aqui uns 3 dias falando. Ele fala que o varão, quer dizer, posicionamento, alguém que sabe quem é, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós às vezes não entendemos que o ímpio é aquele que não é justificado, e nós muitas vezes estamos andando por aí, e fala a verdade, parece que nós somos estranhos ao meio. Outro dia aconteceu, nós falamos aí do carnaval, que de repente a Baby Consuelo lá, ela falou sobre o quê? O Apocalipse. E uma outra pessoa, não pode falar não, para a gente não ser preso, né? Falou, a gente vai socar o Apocalipse. E eu vi um monte de crente falando assim, aquele lugar não era lugar da Baby falar aquilo. Paulo estava errado. Ele disse para pregar em tempo e... Então ela estava certa. Mas não pode, isso é provocação contra o diabo. Quando Deus recebeu a provocação do diabo, ele deu uma bica nele lá do céu, caiu ele e 1/3 dos anjos. Nós não entendemos quem nós somos, então a gente começa a se comparar com o mundo, e aí nós falamos assim, a Baby Consuelo já é uma cantora que está mais baqueadinha, mais, né, menorzinha, a outra está grande, poderosa e tal. Então peraí, não é justo. E lá também era justamente o carnaval, a festa da carne, né? E aí ela foi falar de Deus na festa da carne. Irmão, se a gente não for luz no lugar que nós chegamos, é porque nós não somos luz. Ela chegou no lugar e ela foi luz. Ela chegou lá para falar a palavra de... Tem Apocalipse na Bíblia? Fala do Apocalipse? Então ela foi lá e falou. Ela mentiu? Você entendeu como é que nós estamos? Tem um monte de crente tentando assim, não provoca, porque senão a gente fica na pior. Querido, estão lutando para colocar o aborto aí como normal, estão lutando, não, aborto normal não, aborto até o último mês de gestação, ou seja, com 9 meses a mulher poder abortar. Estão lutando para tentar colocar, estão tentando fazer isso. Agora, quem é que vai dizer o contrário? Os crentes. Porque se o crente não falar, quem vai falar? O diabo? O diabo fica felizinho hoje, que bom, que mate mesmo, que estrague toda a criação de Deus. Então nós precisamos abrir o nosso coração para entender, peraí, eu não ando segundo o conselho dos ímpios, eu estou justificado, eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que é certo, por isso, eu não vou sair aí dando tapa em ninguém, não vou sair provocando todo mundo, mas se houver uma possibilidade, falarei. Eu tinha um amigo, ele morreu até um pouco tempo atrás aí, ele era lutador de capoeira, e um dia a gente conversou com ele, por que você ainda continua lutando capoeira? Ele era muito bom no que ele fazia. Ele falou, sabe, por uma coisa, quando a gente ganha a luta, quem ganha tem direito de falar. Então toda vez que eu ganho a luta, eu tenho o direito de falar no microfone, e aí eu prego. Aí eu pego o microfone e prego. Aí no começo ele não usava, só usava o nome da academia nas costas. Depois ele começou a colocar, só Jesus salva, Jesus Cristo é o Senhor e tal. E o pessoal não gostava dele, mas ele ficava orando a semana inteira para ir na luta, e quando chegava na luta, ele ganhava a luta, e os caras tinham que ouvir ele falar de Jesus. Aí eu te falo, ele está errado? Mas ele não podia lutar capoeira.
Não seria bom se ele ficasse por aí se apresentando só para ficar dançando as músicas, que a capoeira tem suas próprias músicas. Só que ele mesmo pegou o ritmo e colocou tudo letra sobre Jesus. Aí os caras falavam assim, pô, mas essa música não é do padrão. Ele falou, como não? Olha o ritmo. Dá um escadão, olha o ritmo. Você está vendo? Jesus é o Senhor. Tá aí, cara, balança aí do jeito que tem que balançar, porque Jesus é o Senhor. Aí quando ele ganhava, ele descia a ripa. Aí você fala assim, mano, cara, primeiro o pessoal atacou ele, falou um monte de coisa, bobagem dele, e etc, etc. Aí você fala assim, pessoal, nós temos que estar prontos a sermos diferenciados, a sermos esse cara que fala, que não está aqui para ser manipulado. Não estou no conselho dos ímpios, estou no conselho dos justos, nem se deter no caminho dos pecadores. Ei, não é por causa do dinheiro, não é por causa disso que eu vou aceitar. Ah, mas você trabalha na coisa e vende. Sim, eu vendo produto, ou eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas eu não vou engolir coisas que não pertencem à minha visão. Chega lá, mas o cara lá tem outra religião. Amém, ele tem a religião dele, nós não podemos mudar as pessoas, mas eu não preciso aceitar a religião dele em mim. Eu não preciso fazer o que ele faz. Se ele quer, ele sozinho. Se ele quer tomar o sangue do animal, ele toma sozinho. Eu tenho a minha visão. Agora, fazer negócio é obrigação por causa da empresa. Então eu tenho que ter essa visão. Eu não estou aqui para realmente começar a seguir ou ter intimidade com os pecadores. Eu vou chegar lá e vou ser luz, vou ser o sal da terra, vou fazer a diferença quando eu chegar lá, mano. Ele vai saber, pô, esse cara aí realmente é crente. Ele não muda, porque tem muito crente que muda que nem camaleão, depende de onde ele está, né? Se ele está com um, ele é de um jeito, se está com o outro, é de outro jeito. Eu falei isso aqui uma vez, eu estava numa empresa no Rio Grande do Sul, e de repente eu trabalhava lá, e o meu diretorzão lá, o superintendente, chegou para mim e falou, Marcos, posso fazer uma pergunta para você? Pode. Pô, você não aceita ir lá na boate, levar os clientes lá e tal. Eu falei para você que eu era pastor e que eu não ia fazer isso. Eu levo para jantar, eu levo o cara no hotel, eu apoio ele, tal. Mas boate não vai acontecer, striptease não vai acontecer. Eu te contei. Não é sobre isso, não. Eu te respeito. Mas o fulano de tal, que também era da equipe de vendas, ele vai. E ele diz que é crente, né? A toda prova. Aí eu falei, ele falou para mim, e agora? Quem está errado, você ou ele? Eu falei, eu não vou discutir o assunto assim, eu vou pegar a Bíblia, posso? Ah, pode. Aí mostrei na Bíblia para ele, nossa, o homem ficou endemoniado. Aquele cara é um pilantra, um safado, crente miserável. Aí eu falei para ele, cara, deixa ele, a vida dele. Ele falou, deixa ele não, eu sou superintendente, eu posso falar o que eu quiser nessa empresa. Eu falei, desculpa, né? O cara voltou no dia seguinte de manhã, depois da farra, chegou lá e falou, vem cá, você falou que o Marcos era religioso, por isso que ele não ia. Eu fui perguntar para ele, primeiro ele não te atacou, você atacou ele, depois pá, e aí desceu, aí falou, você não tem vergonha na sua cara, você não é homem, você não defende a sua religião, você não presta não, cara, se fosse eu pedia a conta e ir embora. É lógico que ele não foi embora, ele não queria perder o emprego, mas ele falou assim, cara, o que você falou para ele? Eu falei, vem cá, eu falo para você também. Abri a Bíblia, pô, cara, você não vai me dar uma surra de Bíblia? Eu falei, não, eu só acho que você disse que nasceu crente, mas você está precisando nascer de novo, porque você acabou de envergonhar Jesus ali, ó. O cara acabou de dizer que você não presta para nada, que você é um crente meia boca, safado, e falou até palavrão. E aí? Preciso pensar. Então pensa. Escolhe, porque nós, amados, estamos sendo vistos por todos. Há uma tão grande nuvem, né, de testemunhas à nossa volta, e eles estão querendo saber, quem é você? Se eu for falar com o prefeito, quem sou eu? O apóstolo Marcos. Tanto é que ele me chama de apóstolo Sardinha. Ele sabe quem eu sou. Se eu for falar com, de repente, o dono de uma empresa, quem eu sou? A mesma coisa. Se eu for andar pela rua, quem eu sou? A mesma coisa. Eu não mudo por causa deles. E nós precisamos olhar para cá e falar, peraí,
não vou ficar segundo conselhos dos ímpios, nem vou me deter no caminho dos pecadores, nem vou me assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, eu não vou me juntar com pessoas que nem acreditam no Evangelho e ainda ficam falando bobagem sobre o Evangelho, e eu vou sentar com ele para quê? Não vou nem longe aqui. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? É a Bíblia. Não é a do Marcos, não é a do José, do Antônio, do Pedro, não, é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e na sua lei medita dia e noite. A sua raiz precisa receber alimento bom. Medita na lei do Senhor dia e noite, pois será como árvore plantada, será como o quê? Junto a ribeiro de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Porque você não está ligado simplesmente numa situação, está ligado em Deus, está ligado em Jesus Cristo, está ligado no Espírito Santo de Deus. Você tem as promessas redentoras sobre a sua vida, e a autoridade dele está constituída sobre você. Apóstolo, mas eu tenho passado tanta dificuldade. Depende. Você passa a dificuldade, e como você fica depois que você passa a dificuldade? Quando está bem, você está glorificando. Quando vem a dificuldade, você afina. O que quer dizer isso? Você não está sendo alimentado pela raiz, está sendo alimentado por outras coisas, chuva, palavras e outras coisas que estão colocando em você. Por isso você não consegue ficar firme. Você viu que o pastor Leandro falou? Quando ele vai dar uma oferta, ele sabe que aquela oferta não é primícia, aquela oferta não é dízimo, aquela oferta é uma oferta alçada que ele está fazendo, e ele faz como um propósito. Por que ele faz como propósito, mesmo às vezes usando o cartão de crédito dele? Porque ele sabe da resposta. Mas como assim? Exatamente aquilo que você acredita, aquilo que você já viu acontecer. O exemplo, nós de repente, eu aprendi isso, eu sempre falo isso para eles, falo para todo mundo, a bispa sempre comenta, quando a gente está precisando de dinheiro, nós ofertamos uma oferta alçada. Mas que loucura, vocês estão precisando, e aí vocês vão e dão. Exatamente, porque aquilo que você semear, isto também você... Espera aí, mano, eu conheço a Bíblia, eu sei como a Bíblia funciona, então eu vou entrar na dispensação da Bíblia, eu entro nessa visão. A igreja lá num dado momento, alguns anos atrás, passou uma dificuldade, e eu fui orar para Deus, eu falei: Senhor, nós estamos ficando sem dinheiro, a coisa está ficando apertada, o que eu faço, Ele falou: faça na igreja o que você faz com a sua vida. Eu falei: como assim? Aí ele falou um número, fez eu pôr envelopes separados, falou assim: ó, você vai na igreja tal, procura o pastor e entrega na mão dele, vai na igreja tal, procura o pastor e entrega na mão dele. E eu fui em 6 igrejas diferentes e coloquei recursos na mão dos 6 pastores. Um deles foi o mais legal, porque quando eu cheguei lá para falar com ele, o pessoal falou: ele está em reunião. Eu falei: mas eu precisava falar com ele 2 minutos, fala que é o apóstolo Sardinha e tal. Aí ele pegou, veio lá, falou assim: eu só preciso falar rápido que o pessoal está me esperando, estou com um probleminha aí. Eu falei: então só eu vou entregar a oferta, você ora por mim, abençoa na minha igreja, eu vou embora. Como assim? Eu falei: Deus me mandou vir aqui entregar esse recurso na sua mão, mas eu quero que você ore pela nossa igreja. Aí ele orou, terminou, ele abriu o envelope, pegou o dinheiro, falou: fulano, chama lá o fulano. Chamou outro cara, falou assim: está aqui o dinheiro da conta de luz. E deu para o outro. Falou: a nossa reunião é porque a gente estava sem esse dinheiro, e estávamos com um problema grave, porque mais uns dias provavelmente eu cortar a luz, e você trouxe o dinheiro exatamente que era necessário. Falei: entendi o mistério, está ótimo. E fui embora. Amado, quando a gente entender os princípios de Deus, a gente vai saber, quando o vento vier, como segurar o vento, como bloquear o vento, como impedir o vento de fazer qualquer estrago na vida da gente. Só que de repente nós não estamos fazendo isso. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação
própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Eu hoje te abençoo, em nome de Jesus. Tudo quanto você fizer, você prosperará. Tudo quanto você se apresentar para fazer na presença de Deus, Deus vai prosperar a sua casa, vai prosperar o seu trabalho, vai prosperar o seu salário, vai prosperar o seu celeiro, vai prosperar onde você colocar as suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto a unção e a prosperidade de Deus sobre a sua vida, porque você tem raiz. Diga: eu tenho raiz. Amém? Lembra disso. Lembra disso. A palavra de Deus nos ensina a cuidar do alimento que recebemos através das nossas raízes. 2 Pedro 3,17 fala assim: vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nós entendemos isso, que não existe razão para a gente não crescer, não evoluir, vamos dizer assim, não continuar, não nos fortalecermos, não estarmos na presença do Senhor. Nós temos raízes, nós fomos enxertados na videira verdadeira, nós temos sim o alimento precioso. Nós não podemos perder essa chance que Deus nos deu, não podemos agir de qualquer maneira, teremos que ter o cuidado de estar sempre em terra bem preparada para gerarmos frutos para a honra do Senhor. Quando você vai ler Mateus 13, né, fala sobre a parábola, né, do semeador. E aí fala que foi lançando as sementes e foi caindo em lugares, e as sementes foram se estragando, né? Aí veio o maligno e arrebata o que foi semeado. Depois no 21 ele fala: mas não tem raiz em si mesmo. Daí ele cai, é porque se sufocam e a palavra fica infrutífera. O semeador em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Quer dizer, eu preciso saber ser sensato. Eu tenho raiz, eu não faço de qualquer maneira. O que eu semeio bem. Eu clamo, eu oro, eu vivo a presença, o poder, a autoridade, a promessa. Eu vivo a presença de Deus. Por isso, qualquer coisa que eu semear vai ser em boa terra. Eu vou estar ligado no Senhor, e aí eu vou dar fruto, vou produzir a 100, a 30, a 60, ou seja, vai ser algo fantástico, algo especial. Então nós estamos hoje querendo dizer para você: é hora de cuidar da raiz, porque a raiz é uma condição de intimidade com Jesus Cristo, com a promessa que foi feita. Naquela cruz foi feita uma promessa, e ela está sobre a sua vida. Seja lá o que você precisar, o Senhor verdadeiramente cuidará de você, como teu pastor. Nada vai te faltar.